Vamos falar sobre a metáfora da casa na rocha. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma história, é uma alegoria que tem alguma palavra de ensinamento, com certeza, para aqueles que recebem. Então, a metáfora da casa na rocha é uma palavra de sabedoria para as pessoas que querem construir alguma coisa ou que estão construindo. Não sei o que você está construindo, mas toda a construção, tudo aquilo que nós estamos edificando, toda a estrutura que estamos construindo, ela exige algumas observações. E toda a estrutura que a gente constrói vai passar por testes. E é sobre isso que é a palavra de hoje, que é a nossa mentoria de hoje. Então, cola comigo, fica aí, participa, porque vai ser bênção. E essa metáfora de hoje é para ensinar que você precisa ser sábio na construção do seu ministério, da sua família. Como eu disse, eu não sei o que você está construindo. Você pode estar construindo hoje seu casamento, sua família, ou um ministério, ou construindo um projeto, né, de empreendimento, de empreendedorismo. Você está começando o seu projeto, você está construindo o seu projeto. Agora eu pergunto sobre o que você está construindo, o que você está construindo e quais as ferramentas que você está usando para construir o seu projeto e onde exatamente, que tipo de material você está usando, qual a matéria-prima que você usa para construir seu ministério ou seu grande projeto. Porque tudo que você constrói, seja no campo material, no campo emocional, no campo financeiro, no campo familiar, no campo espiritual, vai passar pelo teste. O teste do tempo, teste das provações, dos ambientes, das intempéries da vida e, dependendo do tipo de investimento, de ferramentas que você usa, a sua grande obra, o seu grande projeto pode continuar de pé ou não. Pode ser um grande sucesso ou também não. E como o nosso objetivo aqui é justamente de mentoria, é um mentoreamento, então esse mentoreamento, ele tende a te ensinar princípios para você, tá certo? E você, como um bom aluno, como um bom aprendiz, como uma águia que você é, então você vai aprender os princípios. Por isso que o nome da nossa mentoria chama-se o Ninho das Águias. Ouviu? Você é águia? Então chega junto. Amém? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Está em Mateus, capítulo 7, Mateus 7, do verso 24 ao 26. Vamos ler aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando desceu a chuva, quando correram as torrentes, os rios aumentaram o seu volume de água, sopraram os ventos fortes, as tempestades, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo a casa não caiu, porque estava fundamentada ou fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E quando choveu, quando desceu a chuva, quando correram as torrentes, quando os rios encheram, sopraram os ventos, as tempestades, bateram com ímpeto contra aquela casa, ela caiu. E foi grande a sua ruína, porque estava construída sobre a areia. Então, você viu aqui que a palavra de hoje é forte. Então, nós vamos falar sobre
esses dois tipos de construtores que representam dois tipos de pessoas, né, que têm seus projetos, que estão construindo, que estão fazendo alguma coisa na sua vida, só que um é mais inteligente, constrói sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os princípios espirituais, sobre a própria pessoa de Cristo, e o outro simplesmente é um desleixado, não se preocupa em uma boa construção e, infelizmente, constrói a sua estrutura na areia, quer dizer, em algo supérfluo, em algo sem consistência, em algo que não tem nenhuma firmeza. E, certamente, tudo aquilo que a gente constrói erradamente, em lugares errados, é um convite à tragédia, não é assim? Então, você deve entender isso, você sabe disso. Não sei se você já ouviu falar sobre... Aliás, não sei não, deixa eu tirar o não sei aqui, porque eu sei que você já ouviu falar sobre isso. Sobre aquele ditado, fulano está construindo o seu castelo na areia, né? É um ditado muito popular, muita gente conhece, que pessoas constroem seu castelo na areia. Qual é a ideia desse ditado popular? É justamente para revelar que tem gente que não tem inteligência nenhuma e investe tudo, constrói tudo, dá tudo de si em algo que ele sabe que vai trazer tragédias para ele. Entendeu? Ele vai construir o castelo na areia. Quem é que constrói um castelo de areia? Só de areia. Só alguém que queira realmente ter um prejuízo, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente vai na praia, e principalmente em Copacabana tem muito, você vê aqueles artistas, até, os caras são artistas, a gente sabe que são artistas, mas eles chegam lá e constroem castelos bonitos na areia, de areia. Eles constroem na areia e constroem aquela arte linda, maravilhosa, da própria areia. É claro, alguns turistas chegam e dão algum trocado para eles, dão algum dinheiro, e com isso eles vão vivendo. Agora, quando você olha a obra de arte, você pensa, o cara realmente é um artista. Investiu muito, ele levou tempo para construir aquele castelo de areia, e ele fez com muita inteligência. Só que, quando chove, aquele castelo de areia desmorona todo. E ele deixa ali, e passa vândalos, e chutam, e vão destruindo. Então é uma coisa que é supérflua, que é periférica, que não vai ter consistência nenhuma. Eles fazem um negócio bonito, mas de matéria-prima que não deveria ser, que é a areia, e na própria estrutura da areia. Aí dá ruim. E eu penso, será que esses caras não têm inteligência para criar algo, talvez de cimento, de um material mais consistente, que pudesse vender por um preço mais caro, mas que a sua obra fosse permanecer, que o turista levasse para sua casa, levasse para sua cidade, levasse para o seu país como lembrança. Os caras têm inteligência para criar um negócio daquele, mas criam na areia. Faz sentido isso aí para você? Então tem muita gente fazendo isso. Constrói toda a sua vida, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, constrói na areia. Constrói sobre algo que é supérfluo, que é passageiro, algo que é temporário, algo que é efêmero e vai acabar, vai ser destruído. Qualquer mau tempo acaba. Se der uma chuva, um temporal, aqueles castelos lindos que eles constroem na areia, desmorona, acaba. Então as pessoas vivem fazendo isso o tempo todo. E como o objetivo da nossa mentoria aqui é abrir o teu entendimento para que você não construa a sua vida em coisa supérflua, então vamos aprender com a palavra.
E Jesus traz aqui esses dois modelos. Ele traz o modelo de dois construtores. Tinham recursos, tinham sonhos, mas um constrói na areia e o outro constrói na rocha. Foi mais inteligente. Agora Jesus diz, o mau tempo veio para os dois, porque o mau tempo veio para todo mundo. A vida não é só de bons tempos, entende? Você não vive só momentos bons, só momentos agradáveis. Tem hora que a gente tem momentos também muito desagradáveis. Tem hora que a gente não vai ter resultados que a gente quer, ou não é como a gente quer. Tem hora que as coisas apertam, as tribulações vêm, as perturbações vêm, as perseguições vêm, as adversidades vêm. Então Jesus disse, a chuva vem para os dois. O tempo da chuva vem para todo mundo. O tempo das tempestades vem para todo mundo. Para o que quer que você esteja construindo nessa vida. O tempo das águas subirem vem para todo mundo. Agora, se você constrói, se você empreende, investe tudo que você tem em um terreno arenoso, sabe o que vai acontecer? Os maus tempos vão levar, porque a água vai subir, as tempestades batem em todos os lugares. Agora, quando você constrói sobre a rocha, é diferente. Você tem resultados maiores. E é sobre isso que Jesus está dizendo. E é sobre isso que eu estou aqui nessa tarde para dizer para você. Você está construindo alguma coisa? O objetivo da nossa mentoria é essa, abrir teu entendimento. Sobre o que você está investindo? Para onde estão indo os teus investimentos? O que você está fazendo com os recursos que Deus te dá? Com a inteligência que Deus te dá? Você está construindo seu casamento, sua família, seu trabalho, sua profissão, sua carreira. E o que você investe? Vamos aprender alguma coisa sobre essa metáfora. Isso é uma palavra de sabedoria que Jesus dá para os seus discípulos. Ele diz, aquele que aplica os meus princípios, os meus ensinamentos, tudo que eu estou dizendo na palavra, aplica na sua vida, é como um homem que constrói a sua casa na rocha. E quando esses maus tempos chegarem, porque vem para todos, não vai surpreendê-lo. Entendeu? E ele vai sair ileso. Por quê? Porque ele construiu sobre estruturas fortes. Entende? Então, ele vai continuar. Aquilo vai permanecer. Amém? Porque ele aplicou os princípios de Deus na vida, nos negócios, no casamento, na família, no trabalho, no ministério, na vida espiritual. E ele não sai daquela rota. Agora, Jesus diz, em contrapartida, o que constrói sem a palavra, que não pratica a palavra, que não aplica os princípios da palavra de Deus à sua vida, vai ter prejuízo quando os maus tempos chegarem, porque vem para todo mundo. A tempestade bate em todas as casas. Entendeu? Se uma cidade, a tempestade que vem para uma cidade, uma chuva forte que ataca uma cidade, ela bate em todas as casas da cidade. Agora, tem gente que constrói a estrutura num lugar onde certamente a chuva vai destruir. Nós vimos em São Paulo esses dias acontecer. Semana passada, retrasada, nós vimos na Bahia, em vários lugares aqui do Rio de Janeiro, agora em março, que começa o período das chuvas, fechando o verão, tem muitos lugares de desabamento. Aí você vai ver, são sempre lugares de risco, onde pessoas insistem em construir suas casas. Então tem gente que está insistindo em construir sua vida, seus valores, seus empreendimentos, as coisas importantes para a sua vida, sua família, seu maior tesouro, que é a sua família, está construindo em lugar arenoso, em princípios arenosos, perigosos, e com certeza vai dar ruim. Vai ter uma hora que
aquilo não vai funcionar. Entende? Então vamos aprender com o princípio da palavra. Amém? O que você precisa aprender sobre esses ensinos de Jesus é: toda estrutura passa pelo teste das tempestades. Nunca esqueça disso. A estrutura que você está construindo hoje passa pelo teste das tempestades. Tempestade vem para todo mundo, irmão. Tempestade vem para o rico, para o pobre, para o crente e para o ímpio. Tempestade, eu estou falando aqui não apenas de uma coisa física, mas agora eu estou falando metaforicamente. Nós estamos usando a palavra de Jesus como uma metáfora. Entende? Então, tempestade vem para todos. Tempestade vem para o casamento que está bem consolidado, firmado na rocha, nos princípios de Deus, mas também a tempestade vem para um casamento que está mais ou menos, está só meia boca, está pelo um triz. Então, toda estrutura que você constrói, ela vai passar pelo teste do tempo, vai passar pelo teste das tempestades. A tempestade vem para todo mundo. É como Jesus falou, a chuva vem para todos, os rios sobem na casa de todos, a correnteza vem. Agora, se você constrói sobre a rocha, sobre os princípios de Deus, sobre a palavra, sobre os valores corretos, pode vir a tempestade que for, o abalo que for, o ataque que for, não abala as suas estruturas. Agora, se for sobre a areia, sinto muito. Então essa mentoria visa exatamente, criei esse projeto de mentoria para ajudar você. Está construindo o que na sua vida, seu ministério? Construa sobre os princípios de Deus. Está construindo sua família? Construa sobre os princípios de Deus. Construa em cima da palavra de Deus. O que Deus pensa sobre família? Construa. O que Deus pensa sobre negócios? Tem gente que quer ter sucesso nos negócios, mas não quer envolver Deus nos seus negócios. Como é que pode dar certo um negócio desse? Entendeu? Então eu não entendo como as pessoas querem bênção de Deus, mas não querem envolver Deus nos seus negócios. É essa inteligência que nós precisamos. E Jesus deu toda a dica, a palavra está cheia de dica para nós, que são importantes entendermos. As pessoas insistem muitas vezes em coisas que elas sabem que não vai ser bênção. Como eu estava falando daqueles rapazes que constroem, são verdadeiros artistas lá na areia. Constroem castelos lindos, mas de areia. A chuva vai levar. Vem vândalos, chutam, acabam, destroem. No dia seguinte precisa construir de novo. E os caras não são inteligentes, porque se eles pegassem essa inteligência para construir e fizessem de um material até mesmo reciclável, talvez mais leve, mas fosse um negócio que permanecesse, de um material que ficasse, eles poderiam vender para os turistas que levariam sua obra para suas casas, seus estados, suas cidades, seus países até. E ficaria aquela obra ali. E o nome deles ia entrar para outros lugares. Só que eles não são inteligentes, eles criam na areia. Então é sobre isso que Jesus está dizendo, que tem um cara que é inteligente, que constrói na rocha. Entende que o princípio de Deus é importante para a vida dele. A palavra é importante. Os ensinos de Jesus são importantes. A palavra de Deus é importante. Ele aplica isso naquilo que ele está construindo. Mas vem outro, sem inteligência alguma, que vai construir sobre areia. E é a tragédia anunciada. Sabendo que quando a tempestade vem, porque ela bate em todas as estruturas, como eu disse, vem para a vida do ímpio, do crente, do rico, do pobre, do pastor, da ovelha. Vem para todo mundo. Agora, dependendo da estrutura que criamos, essa estrutura pode se tornar inabalável ou pode se tornar uma estrutura descartável. Então, as estruturas são as nossas bases principais, como vida espiritual, vida familiar, vida financeira, vida emocional, a própria vida física. Essas são as nossas estruturas. E todas essas estruturas
passam pelo teste das tempestades. As tempestades vêm lá, elas batem e batem com força. Não pense você que prova, todo nível de provação é um negócio leve. Não. As provações são, o nome em si já está dizendo, todo tipo de provação vem para nós para teste. Entende? Então as tempestades, elas vêm nessas estruturas que você constrói. Sua finança, sua vida familiar, sua vida profissional, sua carreira. A tempestade chega lá. Seu casamento. Os relacionamentos que você está construindo. Tudo que você está construindo. O que você está empreendendo. Passa pelo teste. Então as tempestades são os problemas que irão surgir ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Para cada uma dessas áreas da sua vida. As tempestades são aqueles tempos difíceis. Às vezes, quando as tempestades vêm, nós perdemos algumas coisas. Tem coisa que a tempestade leva. Elas são arrancadas. Por isso que Jesus diz, construa na rocha. Porque se você não construir na rocha, quando a tempestade chegar, ela arranca tudo. Entendeu? Ela arranca. Se for construído na areia, a tempestade arrasta, leva. Então Jesus diz, construa sobre a rocha, porque a tempestade não consegue arrancar, não consegue levar. Entende? Então tem coisa que a tempestade vai arrancar. Agora, tudo aquilo que ao longo da sua vida foi construído de maneira errada, pode estar certo que isso também vai ser arrancado. As tempestades levam, viu? E provavelmente você vai perder. Entende? Tudo que não estiver bem alicerçado, vai embora. Tempestade leva tudo. Não sei se você já teve a triste experiência de perda de alguma coisa. Se você não criar alicerces fortes, como disse aqui a Fabíola, se você não criar alicerces firmados na rocha, a tempestade leva tudo. Agora tem uma coisa que eu queria abrir aqui um precedente para você sobre essa questão da tempestade. Tem coisa na sua vida que vem como uma verdadeira tempestade, e que Deus permite essa tempestade para arrancar. Ela vem justamente para tirar algumas coisas que não deveriam ser ou ficar na sua vida. Então Deus permite as tempestades para que isso seja arrancado. Agora, você tem que se preparar para esse momento, porque às vezes você tem que se preparar para a perda que você não quer. Entende? Eu vejo pessoas que perderam coisas que tinham que perder, mas elas estão tão apegadas àquilo que quando elas perdem, quando Deus arranca da sua vida, ela chora, ela sofre, ela diz, meu Deus, o que que houve? Por que que eu perdi? Por que foi arrancado isso da minha vida? Eu não podia passar por isso, eu não podia perder essas coisas, mas aconteceu. Porque provavelmente isso não deveria estar na sua vida. Então, esse é o lado positivo das tempestades. Mas as tempestades vêm, viu? Por isso que você precisa construir sua casa sobre a rocha. Outra coisa que você precisa aprender, toda estrutura passa pelo tempo das enchentes. Jesus disse, vem a chuva, aumenta o volume da água nos rios, os rios transbordam, eles enchem. E o que é isso? Tudo que nós construímos na vida, toda estrutura que você constrói, seja espiritual, seja emocional, seja familiar, seja financeira. Eu sempre falo das 7 áreas da nossa vida, de todo ser humano, né? Que é a espiritual, a mental, a emocional, a financeira, familiar,
a área física da sua vida, seu físico mesmo, a sua saúde e a sua carreira, aquilo que você constrói, aquilo que você precisa, necessita desenvolver na sua vida, seja ministerial, seja espiritual, seja financeiro, comercial. Todas essas áreas são estruturas e elas passam pelo teste. A tempestade vai chegar, as águas vão chegar, a chuva virá, vai transbordar os rios. A enchente vem. E se essa estrutura não for bem consolidada, sabe o que acontece? Essa estrutura vai, quando estiver submersa, ela vai ruir. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo? O segredo da sustentabilidade dessa estrutura está exatamente no que a Fabíola falou aqui. Está no alicerce e no tipo de elemento que foi usado, do conteúdo que foi usado para a construção dessa estrutura. É por isso que Jesus diz, olha, quem ouve a minha palavra e a pratica é comparado ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Entendeu? Quando veio a chuva, subiu as águas, sopraram os ventos, bateu de ímpeto contra a casa permaneceu. Então preste atenção. A sustentabilidade do seu projeto, do seu propósito, da sua visão, do seu empreendimento, daquilo que você está construindo, da estrutura, seja ministerial, espiritual, seja física, seja financeira. O segredo da sustentabilidade dessa estrutura está no tipo de material, no tipo de investimento, de elemento que você usa para a construção. Se é a palavra de Deus, são os princípios de Deus, eu estou te ensinando aqui os princípios hoje, nessa mentoria. Então, se são os princípios de Deus, acredite, você vai passar por tudo isso, mas você vai sair ileso. Amém? Creia nisso, tome posse. Você vai ficar bem. Sabe por quê? Porque o segredo é o alicerce. O segredo é o fundamento. O fundamento é Cristo. O fundamento é a palavra de Deus. Você está construindo, está fundamentado na palavra, em Cristo Jesus. O que você está fazendo está fundamentado em Deus, nas promessas. Ou você é apenas um aventureiro tentando construir algo e ter a bênção de Deus. Não rola, não. Esse lance de querer a bênção de Deus sem envolver Deus no seu projeto, no seu plano, não vai rolar. E eu vejo muita gente quebrando a cara em seus projetos, em seus planos, justamente porque não envolveu Deus naquilo que está construindo. Faz sentido isso aí para você? Então, observe os elementos que você está usando nessa construção. É a palavra? São os princípios de Deus? Ou é apenas a tua ideia, ou a ideia de um amigo? Vamos ficar ligado nisso, hein? Fica ligado aí. Então Jesus está dizendo que o melhor alicerce, ou o melhor elemento sustentável para uma obra é a palavra dele, são os ensinos dele. É isso que ele quer dizer. Esse é são os melhores elementos de sustentabilidade para aquilo que você está construindo. Ensinos de Jesus, discipulado, mentoria, como eu estou fazendo aqui, o mentoreamento para você, ensinamento para você, pastoreamento para você, ensino da palavra, não sair da rota da palavra. Esses são os melhores elementos para a construção de uma grande obra daquilo que estamos fazendo. Então, as enchentes, elas submergem todas as estruturas. O que é submergir? Mergulhar. Então, toda a estrutura, ela vai mergulhar pela enchente. E o que precisamos entender? Que, às vezes, os problemas irão nos imergir. Os problemas vêm e vão te imergir, vão te afundar. Entendeu? E de uma forma que, se você não estiver alicerçado
você não volta mais à tona. Amém? Os problemas virão, eles te submergem, mas você está firmado em Deus, você volta, porque a estrutura não é destruída. Então os problemas vêm querer te afundar, te imergir. E se você não estiver bem estruturado emocional, espiritualmente, financeiramente, familiarmente, teu casamento não está bem, vai tudo ser desmoronado. Então, entenda algo aqui muito importante. Alicerça tudo pela palavra de Deus, porque as águas submergem a gente. Os problemas submergem a gente. Nos fazem afundar. Só que para você voltar à tona, para você voltar à luz, para você emergir, para você aparecer, para você boiar, no português mais claro aqui para todo mundo, você precisa estar alicerçado nos alicerces divinos, celestiais, espirituais. Amém? Tem problema que a gente só consegue vencer com a palavra, com os alicerces da palavra. Fora isso, iremos sucumbir. E o outro princípio aqui que aprendemos é: toda estrutura passa pelo teste das pressões atmosféricas. É o que Jesus está dizendo. Quando ele fala para o cara construir na areia, ou melhor, fala para o cara construa na rocha, não na areia. Seja inteligente. Porque toda a estrutura que você está construindo, nessas respectivas áreas que eu falei para você, você vai passar pelo teste das pressões atmosféricas, das pressões espirituais, das pressões financeiras, das pressões de pessoas, dos problemas em si. Vão aparecer. Entende? Agora, o que você precisa entender? Que quando somos tocados em nossas estruturas, você pode ser levado para o chão. Toda pessoa que é atacada, que é tocada nas estruturas que ela está construindo, muitas vão para a lona. Não sei se você já teve a terrível oportunidade de ter uma dessas áreas da sua vida tocada e você tombou, você jogou a toalha, você foi para a lona. Espero que nunca tenha acontecido com você. Já aconteceu comigo, já aconteceu com muitas pessoas. E você tem que ressurgir das cinzas. Precisa de muita resiliência para você aprender. Precisa de muita ajuda de Deus. Precisa de muita oração. Precisa de alicerce da palavra, de mentores ungidos que te ensinem o caminho de volta. Toda estrutura passa pela pressão atmosférica. É o que Jesus está dizendo. E a gente precisa aprender isso. A vida não é feita só de coisas boas, de momentos bons. Nos momentos bons você não precisa de muita coisa. Você só precisa curtir. Agora você precisa criar estruturas emocionais, espirituais e físicas e às vezes financeiras para os momentos das pressões. Entende? Para que você não venha ceder. Toda estrutura sofre impactos. Os impactos são baques, são investidas que vêm para a estrutura que você está construindo. E dependendo da estrutura que você está construindo, pode resistir ou não.
Se ela for construída sobre o alicerce arenoso, que é a figura aqui do cara que construiu na areia, que ela o solo arenoso aqui é a figura daquilo que é superficial, que não é consistente, que não tem alicerce, algo frágil. Então, se você está construindo sobre algo frágil, que não tem alicerce, que é superficial, qualquer tempestade, qualquer enchente, qualquer impacto vai destruir essa estrutura. Temos que atentar para a palavra. Jesus já deixou todas as dicas. Nós temos tudo. Só erra quem quer. Só comete erros quem quer. Ou por falta de inteligência. Porque Jesus já deixou a palavra. Está tudo aí. É só a gente botar em prática. Por isso que ele disse: o que ouve a minha palavra e a pratica é igual a um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Mas o que ouve a minha palavra e não a pratica é como um sujeito insensato que construiu sua casa sobre a areia, num terreno arenoso, e teve prejuízo por conta disso. Então vamos entender isso. Precisamos consolidar as nossas estruturas, principalmente sobre os fundamentos da palavra de Deus. Amém? Todo fundamento que Jesus está se referindo ali, ele é espiritual. Ele é divino. Jesus está dando a dica, dizendo, construa no espiritual. Tudo que for espiritual, pegue para a sua vida. Todo ensinamento espiritual, traga para a sua vida. Invista no espiritual. Porque no espiritual não há perigo de tragédia, não há perigo de prejuízo. Entendeu? O que Jesus está dizendo, seja inteligente. Construa no espiritual. Usando os princípios da palavra. Aprendendo com o Mestre, aprendendo com Jesus. Aplicando a palavra à sua vida, vivendo a palavra. E Jesus diz, o sujeito que construiu na rocha é exatamente esse tipo de pessoa. É aquele cristão, é aquele crente, é aquela pessoa inteligente que descobre que a Bíblia Sagrada é o seu manual de sobrevivência, de vida, de fé, de princípios comportamentais, espirituais, familiares, financeiros. Lembra quando o Senhor falou para Josué? Apegue-se a essa palavra, leia, aplique a sua vida, ensine essa palavra para todo mundo. E fazendo isso, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, você irá ter sucesso em tudo que você empreender. É o que Jesus está dizendo. Agora, quando Jesus usa aquele outro cidadão que constrói na areia, Jesus está dizendo que é um outro tipo de filho de Deus, outro tipo de cristão, talvez, que nunca aplicou a palavra à sua vida, que não quer saber da palavra, que ignora os ensinamentos, que ignora as coisas de Deus, que prefere construir, prefere edificar sobre fundamentos humanos, sobre coisas de homem. Aí vai dar ruim. Então temos que seguir os ensinos de Jesus, amém? O nosso principal fundamento é a palavra de Deus. Ela é a rocha. Então não seja como aquela pessoa insensata que ignorou os ensinos de Cristo, ignorou os princípios de Deus. E Jesus estava falando exatamente para dois tipos de pessoas que estavam ouvindo os seus ensinamentos. Um era os discípulos, as ovelhas, os apóstolos que estavam com ele, e o outro grupo eram os fariseus. Exatamente os caras que conheciam, mas não praticavam nada. Jesus diz assim, pegue aí, se você for inteligente, pega a palavra para você e aprenda a fazer
essa distinção. Foi bom para você a palavra de hoje? Falou contigo? Sim ou não? Você recebe a palavra? Então essa é a mentoria de hoje. Mentoria Ninho das Águias. Você águia, cola comigo, fica junto, copia o link, manda para outras águias. Não economiza compartilhamento. Viu? Em nome de Jesus. Quero orar com você agora.